Há anos a gente acompanha todos os dias a saga da corrupção no Brasil. Desde que as primeiras denúncias surgiram, a indignação tomou conta. Tivemos alguns protestos, manifestações, mas a sensação agora é que o país se calou. Será que isso é um fato? Estamos cansados, apáticos, perdemos a esperança? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o filósofo político José de Magalhães Campos Ambrósio e o jornalista Rick Paranhos. Aliás, a conversa, eu conto para vocês, já estava desde antes mesmo o programa começar, não é? E eu vou perguntar isso para vocês. A sensação que a gente tem é que há um certo... Ok, não tem jeito, não vai mudar, não adianta. E há organizações, há manifestações organizadas por várias partes da sociedade, mas parece também não avanço. Enfim, o Brasil se calou mesmo? Bom dia, Mônica. Bom dia. Eu acredito que o Brasil, conforme o professor até adiantava ali, a gente tem essa convergência no nosso pensamento, está cansado. Está cansado, né? Está cansado, né? A gente não esperava que tantos atos de corrupção aconteçam. A gente sabe que corrupção existe desde que mundo é mundo, né? Mas que não estourariam tantos um atrás do outro e um cada vez maior que o outro e que o desvio de recursos fosse tão grande, algo que impacta. Embora o professor tenha uma teoria que é muito interessante com relação a isso, mas cansa. Cansa pelo número de impostos que a gente paga. Os serviços voltam, mas eles poderiam ser bem melhor se esse recurso todo fosse empregado. Fica ainda aquém. Fica aquém, muito aquém. Professor. Esse cansaço, Mônica, ele de fato existe, né? Mas eu acho que a gente podia dar um passo atrás. O Brasil se calou e não se calou. É muito provável que a gente possa observar numa pesquisa demográfica que as pessoas que foram às ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff não são as mesmas que voltaram às ruas com o Michel Temer. Ou seja, uma determinada classe média que escolheu contra o impeachment num determinado discurso, e um outro grupo demográfico, que, aliás, provavelmente foi contra o impeachment da presidente, se colocou nas ruas contra Michel Temer. A classe média que foi pelo impeachment, é provável que esta não tenha voltado às ruas. E é por isso que a gente precisa se perguntar por que esse contingente populacional, essa classe, não retornou às ruas. E aí essa primeira hipótese que a gente pode ter do cansaço é de fato real. Assim. Mas a gente pode ter outras hipóteses, né? O cansaço é uma dessas, ou seja, que não adianta muito a gente fazer alguma coisa que está bloqueado o nosso diálogo com o governo. O Michel Temer conseguiu fazer esse bloqueio de uma maneira muito evidente, muito bem-sucedida, muito eficiente, né? Existe um bloqueio institucional nesse sentido, mas também as manifestações do impeachment que aconteceram com a presidente Dilma, elas foram amplamente bem recepcionadas por uma parte da imprensa, inclusive pelas forças policiais, o que não aconteceu com as últimas manifestações do Michel Temer, inclusive com ele convocando os militares para impor lei e ordem, o que é simbolicamente algo que dá um medo. Então, também já existem sondagens de que as pessoas têm medo de ir a manifestações por conta de um medo de repressão policial que existia menos na época dessas manifestações pelo impeachment. E tem uma terceira hipótese que eu estava falando com o Rick, que é uma hipótese que às vezes é doloroso da gente escutar, mas que às vezes pode ser uma realidade, que não era corrupção o problema. Quando essas manifestações do impeachment aconteceram, a corrupção fazia parte de um discurso porque nos afeta a nossa moralidade, afeta aquilo que a gente acredita que é o bom, mas, no fim das contas, era mais um sentimento arrastado ao longo dos anos de um antipartidarismo contra o partido da presidente, um antipetismo, vamos dizer assim, que faz parte desse componente de um jeito muito intenso e que compartilhava com corrupção o discurso, além da corrupção. Então, assim, não era tanto mais corrupção, né? E aí a gente tem umas outras hipóteses, mas eu gostaria de também ouvir mais o Rick, né? Eu fico pensando assim, a gente vive num país em que a educação ainda não é prioridade. Me corrijam se eu estiver errada, mas é a visão que eu tenho ao longo do tempo. Que a educação não é prioridade. E quando não se tem educação, às vezes você não tem discernimento até para poder entender esse tipo de pensamento que você trouxe. E diante disso, a gente também não vai para a rua, não protesta, prefere fazer piada?
A gente precisa entender o seguinte, a corrupção ela afeta diversos serviços, afeta também a educação. A educação evoluiu bastante ao longo desses anos todos que nós tivemos aí de melhora da economia, crescimento, geração de empregos, mas ainda é longe, está longe do que a gente precisa para ter um cidadão conscientizado dos seus deveres e também dos seus direitos. O que o professor falou é interessante, eu concordo em boa parte com o que ele fala. A classe média, ela está entre a classe mais baixa, que cresceu bastante, a classe alta continua se enriquecendo muito, porque tem uma condição preparada pelos governos ao longo dos anos, que independe de crise ou não, eles continuam ganhando muito dinheiro, e isso tem achatado a classe média que está entre as duas partes, né? E aí esse pessoal, com toda razão, se revolta porque a maior taxa de impostos está espremendo esse pessoal do meio. Quem recebe muito ou quem ganha muito dinheiro, contribui pouco. Vamos pegar os maiores devedores da Previdência. Né? Só por esse ponto eu já explico. Vamos pegar a classe mais baixa. Ela cresceu muito com os programas sociais nos últimos anos e continua, porque os programas sociais que foram implementados ainda continuam lá. A classe que está aqui no meio, o imposto para ela subiu, criou-se uma faixa, né, de imposto de renda ali mais elevada, que é a de 27%, e isso sangra. Se você pegar uma pessoa que ganha aí, vamos pegar um salário razoável, que é o teto da Previdência, algo em torno de 5, 6 mil reais. Esse está pagando 27% do que ele ganha, tirando ali a faixa de isenção do início. Então, essa pessoa, ao longo do tempo, ela recolhe essa quantidade de imposto. No final do ano, quando ela olha na hora de fazer a declaração no ano seguinte, ela pensa, Jesus, eu paguei muita coisa e não estou vendo o retorno disso. Isso revolta. Só que essa mesma pessoa, conforme o professor vinha levando a linha de raciocínio dele, eu vou um pouquinho mais adiante. Ela tem vergonha de ir para a rua. Ela não quer ir para a rua, ela quer se manifestar de uma outra forma. Ela quer que as pessoas vão, ela usa o antigo Twitter ainda, que é muito utilizado, mas, né, ela usa as redes sociais para criticar, mas ela não quer ir para a rua. Por vergonha? Claro, interrompendo. Aqui é uma conversa, mas aqui tem um elemento que o Rick levanta que é importante, porque essas manifestações, as últimas, que tentaram se levantar contra o Michel Temer, e que nas primeiras delas, teve muita gente participando. Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós tivemos 20 mil pessoas participando dessas manifestações. Elas desagradam aqueles que manifestaram contra a presidente Dilma, porque, em geral, elas foram capitaneadas e lideradas, por exemplo, por sindicatos. E os sindicatos são vistos por essa classe média, são mal vistos por essa classe média. Então, essa classe média que se manifestou lá atrás não quer estar junto dessa manifestação contra o Michel Temer agora, exatamente por esse conflito, por essa divergência de polaridade ideológica que nós vemos. Então, a gente não vê manifestações tão robustas como antes, porque aqueles que estão liderando as manifestações contra o Michel Temer são mal vistos por essa classe média que não quis estar lá, né? E tem uma coisa, um outro componente, Rick e Mônica, que é interessante, que tem um filósofo do Renascimento, 4 séculos atrás, que ele se perguntava por que as pessoas não vão reivindicar os seus direitos, né? E ele disse que ele dá 3 hipóteses. Primeiro é o hábito. Então, as pessoas estão acostumadas a não manifestar. Talvez isso a gente, nos últimos tempos, não podemos desconsiderar, porque as manifestações ocorreram. O segundo é uma espécie de covardia, e pode entrar naquele elemento do medo que eu disse para vocês. E o terceiro é que as pessoas se beneficiam do processo de um mau governo. Talvez isso também esteja fazendo parte, porque uma parte dessa classe média acredita, por exemplo, que as reformas que o governo Temer está colocando na frente são boas reformas. E se elas são boas reformas, a gente ir para uma disputa eleitoral que Temer cairá, e aí a gente está vendo nas pesquisas que o ex-presidente Lula tem chances reais de vencer a eleição, a chance do Lula vencer é pior do que, para esse contingente populacional, é pior do que se o Temer permanecer no poder, mesmo na corrupção, porque as reformas que ele está propondo são reformas que, em geral, essa classe média apoia que sejam feitas, reforma trabalhista, da Previdência. Assim. Isso que o professor tem dito aqui é importante, assim. A gente já ouve um discurso que é difícil de você engolir isso. Sabe aquela coisa do é corrupto, tá ruim, mas é pior se a gente tirar. Como assim? Então, esse tipo de pensamento para mim pior, né? É ruim, tira. Tira. É muito melhor você estabelecer colocar alguém no governo
que tenha pelo menos o compromisso de mudar, do que permanecer com algo ruim. Eu sei que está se roubando, mas eu não faço nada. Eu sei que estão sangrando o meu rendimento, estão sangrando o país, estão sangrando a nação, e eu não faço nada. É muito melhor você... Estou citando aqui numa linha de raciocínio. É muito melhor você experimentar o Rodrigo Maia, que seja, com algo novo, do que permanecer o Temer como está. Porque, embora seja um julgamento político, mas o Temer está usando todas as armas que ele pode para se livrar desse julgamento. Primeiro o julgamento é político, para depois ser um julgamento do ponto de vista judicial. E ele está fazendo tudo. Ele vai tentar levar isso ao extremo para escapar, embora o movimento esteja começando de uma outra forma. Da outra vez foi para as ruas. Começou na rua e a coisa cresceu, né? Dessa vez está começando pelas redes sociais e nós temos esse movimento capitaneado pelos artistas, né? Basta entrar no site 342 que você vai perceber que há uma infinidade de artistas e de pessoas que transitam dos dois lados, ou dos três, né, da direita, da esquerda, do centro, que defendem isso. Não que defendem que ele tem que ser tirado do governo, mas tem que ser dada a possibilidade de investigação. Para isso, os deputados têm que votar a favor da investigação. Imagina, eu queria lançar uma pergunta, né, porque você traz essa questão, né, da classe média, da classe mais baixa, essa divisão. E aí eu quero trazer uma pergunta que muita gente discutiu ao longo desse tempo em que a gente está sabendo dos casos de corrupção e que as coisas vêm pipocando. Somos um país dividido? Não necessariamente de uma divisão de classes ideologicamente, mas nós somos hoje um país dividido. Nós somos um país polarizado, de fato, né? Inclusive polarizado na classe média, né? Não é um país... Quando eu digo a classe média, eu não estou colocando a classe média como um bloco unânime, consensual, né? Nós somos divididos, inclusive, na classe média. E essa divisão é acelerada, por exemplo, nesses aspectos do petismo e do antipetismo, né? Que é algo que a gente precisa superar, né? E recentemente tem saído algumas reflexões sobre como 2018, por exemplo, é prejudicial para a gente, porque a gente está sempre pautando as nossas discussões sobre o que vai acontecer em 2018. E quando a gente pauta a nossa discussão sobre o que vai acontecer em 2018, a gente perde 2017. Porque em 2018 a gente já pensa logo o Lula e quem pode ganhar do Lula, né? E a gente volta a ser polarizado de novo, porque a gente não está pensando na alternativa que nós precisamos para agora, porque o Lula, ele está aí no cenário, ele é um ator político que é incontestável no sentido de ser um ator político, mas ele não representa uma alternativa de saída da crise brasileira. Como ele não representa essa saída, quando ele está no jogo, ele polariza o jogo para um lado dele e para o anti-lado do Lula. E a gente já polariza agora, desde agora. E aí o nosso diálogo é bloqueado, porque desde agora nós já estamos discutindo 2018 bloqueados pela polarização que o Lula faz nas eleições de 2018. Então a gente precisa um pouco, eu acredito, Mônica, em pensar num projeto nacional e debater profundamente como isso que nós estamos fazendo hoje, debater profundamente, intensamente, cotidianamente, para pensar o Brasil um pouco desatrelado de 2018. É deixar 2018 para 2018. No tempo dele. Isso, é deixar 2018 para 2018. Porque a gente sabe que eleição, quando a gente vai discutir eleição, são os 3 meses antes da eleição que realmente importam para a gente ver quem que tem força, quem que não tem. Fazer pesquisa agora, por exemplo, é muito, muito difícil, porque a lembrança eleitoral ela é de um curtíssimo espaço de tempo. Então, eu acho que assim, nós estamos presos. 2018 nos impede a nossa democracia de funcionar. Eu complemento o que o professor está dizendo, defendendo o seguinte: as pessoas têm de gostar de política. Não tem jeito, não tem como. Porque senão a gente deixa para fazer a escolha, começar a fazer a escolha 3 meses antes da eleição. E aí a possibilidade de errar é de 90%. Ou você, mesmo quando você acerta, você pensa assim, olha, eu vou escolher um presidente agora e aí de repente ele vai bem 4 anos. A pessoa pode até ser bem intencionada, mas o círculo que o cerca ali é complicado. Imaginemos, vamos fazer um retrospecto com o professor ali.
Corrupção existe desde que mundo é mundo, e aqui no Brasil começou com a carta de Pero Vaz de Caminha, que pedia, informava ao rei as novidades do novo mundo descoberto, da nova terra descoberta, mas pedia para o rei aliviar, me parece que um cunhado dele, que estava preso numa ilha que era semelhante à ilha de Alcatraz. Como assim, né? Eu dou uma informação e peço algo em troca? E de lá para cá nós tivemos um movimento estudantil que foi muito forte ali no período do regime, que lutava por ter uma liberdade, e o regime, embora se falasse num crescimento magnífico da economia, tinha uma relação promíscua com os políticos, porque ele queria o apoio para continuar no poder e deixava os atos de corrupção acontecerem sem problema nenhum, sem investigar nenhum. Basta olhar a literatura que relata sobre isso. Depois a gente teve o período das diretas já, que todo mundo brigou por igualdade, por liberdade. Os principais atores daquele movimento dos anos 80 estão metidos em corrupção agora. Veja o ex-governador de Minas Gerais e o atual senador Aécio Neves, o próprio Lula, a própria Dilma, o Serra. Então a gente está sem opção e isso tudo precisa construir. E como é que você constrói? Gostando de política. Se eu não ensinar meu filho a gostar de política, como é que ele pode querer lá adiante se envolver, querer participar desse processo e ser alguém que vai ajudar a mudar a situação do país? Rick, Platão, 2.500 anos atrás, dizia que aqueles que não gostam de política têm uma pena. A pena é ser governado por aqueles que gostam de política. Exatamente. Então, se a gente isso não tivesse... Isso é interessante, hein, professor? Essa é a pena de quem não gosta de política. E eu só queria falar uma coisa que eu estava aqui refletindo, vendo essa conversa. Porque as redes sociais, elas têm um papel importante. Elas vocalizam esse sentimento ruim que todos nós vivenciamos. Mas se não ter rua, se não tiver rua, o governo, por exemplo, o governo Temer, ele pode se manter em negação. Ele se mantém em negação no sentido, não está acontecendo nada. Como, aliás, se manteve em negação mesmo com os protestos contra ele, enchendo um paulista lá de 100 mil pessoas. Ele se mantém em negação. Se for rede social, então, se manterá em negação eterna de que o governo dele está ruim. Ele presta contas, e isso é noticiado aí, inclusive na grande mídia, ele presta conta aos grandes empresários. É lá que ele vai e fala, não, está indo tudo bem. Ou ao G20, fala, não existe crise econômica no Brasil. Ele tem a coragem de dizer que não existe crise no Brasil diante desse público, que é o público que ele está, de fato, para quem ele está, de fato, governando, né? Então, precisa de rua. As ruas precisam ser vocalizadas e organizadas nesse sentido, para a gente poder ter algum impacto, porque senão o governo viverá em negação. E presidencialismo no Brasil, gente, é imperial. O presidente da República tem poderes extremos e de conseguir organizar em torno dele um bloqueio que é muito difícil. A Dilma Rousseff não conseguiu aproveitar esse poder imperial da presidência da República, até porque ela também perdeu as suas bases sociais quando ela resolveu fazer um programa de governo que não era o programa que ela venceu as eleições, então ela perdeu as suas bases sociais. Mas o Temer ainda consegue bloquear institucionalmente isso. Se não tiver rua, a gente não tem solução. Falam que quem tem a caneta na mão, que é o caso do presidente da República, governa quase com poderes ilimitados. Tem um dispositivo que a população talvez não conheça ele, mas não conheça profundamente, mas ouve falar muito pela TV, que é a chamada medida provisória. O que é isso? Gente sabe. Pouquíssima coisa não se muda por medida provisória. Então o presidente toma uma medida, ele escreve, coloca no papel o que ele quer, começa a vigorar tão logo seja publicado, e aí ele manda para o Congresso só aprovar, só dizer está ok. Então isso facilita muito para o governo. É a base da negociação, mesmo que o orçamento seja impositivo, que o deputado tenha o direito de mandar 15 milhões de reais por ano para onde ele quiser, como ele quiser, o presidente vai lá e diz o seguinte, olha, apoia o que eu estou defendendo aqui, que eu mando o seu dinheiro mais rápido do que eu vou mandar o da oposição. Então, como é que você quer um governo justo com negociações espúrias assim? Não dá, então, né? E não é só esse, é qualquer governo. E os que virão também vão usar desse artifício. Presidencialismo de colisão é isso. Eu acho que eu não tenho mais tempo, a Lohan vai me falar daqui a pouquinho, mas a conversa está tão boa. Posso mais um pouquinho. Vamos mudar? Com essa discussão que a gente trouxe, essa discussão madura, com a visão que a gente pode levar, discutindo política mesmo que a gente faça cara feia, né? A gente tem possibilidade de mudar? Eu queria fechar com isso. Eu, inclusive, acho que a política, ao contrário do que a gente vê por aí, é a arte do impossível, sabe? A política é o lugar onde o impossível pode acontecer. Vamos imaginar, os Estados Unidos na década de 70, o presidente dos Estados Unidos apertando a mão do presidente chinês. Isso é uma impossibilidade, um país comunista, um país capitalista. A política é o lugar do impossível, mas para isso a gente precisa
criar o espaço público onde as pessoas possam se encontrar, possam divergir e possam ainda assim ser respeitadas nesse sentido. E é isso que é importante. É possível mudar. A gente só precisa, Mônica, aí eu acredito, não procurar soluções mais fáceis. O problema é complexo e exige respostas complexas. Procurar as respostas, por exemplo, autoritárias, extremamente moralistas, isso são perigosos, são respostas perigosas para a nossa democracia, mas a gente precisa estar junto, procurar um sentido de ação comum novamente. E procurar um sentido de ação comum exige estarmos juntos. E por isso que as redes sociais, ao mesmo tempo que nos juntam, nos separam, porque o conforto do nosso computador e da nossa casa não é a mesma coisa de nós estarmos aqui olhando no olho um do outro e respeitando, né? Um ao outro. Sabe uma coisa que eu queria perguntar também para você, já que nós ganhamos mais 2 minutinhos aqui? Nas manifestações, eu vi, não só eu, o Brasil inteiro, muita quebradeira, quebrando muito, pondo fogo, ateando fogo. Isso é legítimo, na sua opinião? Sabe, quebrando uma instituição que, né, que é nossa, digamos assim, ou dos outros, quebradeira, máscara. Bom, então, é o seguinte... É delicado, né? É delicado porque, veja, a gente consegue compreender o porquê disso. Ou seja, porque está tudo tão bloqueado, o governo está sendo tão mal feito, está sendo mal gerido, e aí, uma coisa que às vezes a gente não vê, às vezes a violência começa antes, ou seja, com o aparato policial, a gente não vê isso. Muitas vezes, né, por exemplo, na manifestação de Brasília, que aconteceu esses fatos, às vezes isso começa antes, mas a gente compreende essa busca por alguma coisa para ser visto. É isso que eu acho que a gente precisa entender um pouco mais. É óbvio que a gente nunca quer que violência aconteça. A gente nunca quer que o patrimônio público seja violentado. Entretanto, existem processos que, quando a gente não é ouvido e visto, então, nós estamos aqui, alguma coisa precisa ser feita para ser vista. E a pessoa pode não estar raciocinando se aquilo vai ter uma boa consequência. Então, às vezes, a violência é sempre vista como vandalismo e assim por diante, que não vai ter uma boa consequência, mas às vezes é o único jeito dela ser vista, de que aquela voz dela seja de alguma maneira ouvida, ainda que não tenha uma boa consequência. Você quer fechar para a gente poder... Isso é perigoso que o professor falou, mas de certo modo ele tem razão. O Brasil não é o único país que isso acontece, não. Na França, por exemplo, nós tivemos movimentos dessa natureza. Você quer um país mais evoluído que a França? Não tem. Você pede igualdade com os Estados Unidos, que também tem algo semelhante. Quando você pega um movimento que briga porque um negro foi assassinado no momento de uma abordagem policial com vários tiros. Como assim? Não precisava. Já que você imobilizou, não precisa atirar, como se atirou covardemente recentemente. O negro vai para a rua com todo respeito e quebra, se for necessário. Na França também. Não estou defendendo que no Brasil tem que ser assim, mas em alguns momentos a coisa precisa chegar ao ponto da calamidade para as autoridades pararem e falar: opa, vamos pôr a bola no chão e recomeçar o jogo. É mais ou menos isso, não tem outro jeito. Agora, a gente espera que esse movimento seja pacífico. Não foi pacífico? Não foram para a rua 2 milhões de pessoas para tirar a Dilma? É isso, legitimidade é essa. Olha, foi para a rua, não deu conta, o Congresso aceitou e tirou. Agora tem que começar tudo novamente. Não sei se vai conseguir nessa proporção. Não dá tempo. O professor tem razão quando ele fala isso, não dá tempo. Mas é assim, é com essa legitimidade. Nós falamos de educação agora há pouco. A educação passa por isso também. É conscientizar de que o rico, o pobre, a classe média, se não está satisfeito, tem de protestar. Não precisa ser quebrando, não precisa ser xingando, pode divergir, mas se respeitando, e aí a possibilidade de se ter mudança. Divergir, como diz o professor, né? Divergir com respeito. Ô, discussão boa, quero muito agradecer ao filósofo político José de Magalhães Campos Ambrósio, meu amigo jornalista Rick Paranhos, por essa conversa aqui, viu? Obrigada. E eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso, né?